Porque o evangelho eterno é para todos. Como? Ateus, homossexuais, lésbicas, prostitutas, ladrões e etc. E eu vou acrescentar aqui também, porque não coube no título, mas até o evangelho eterno é até para o reverendo Cuscuz também, tá? Para aquela reverenda, a missionária Maria Mole com alface azeda. Para todos. O evangelho eterno é para todos. Para judeus, para gentios, para índio, para branco, para negro. Eu não sei porquê. Agora, na natureza carnal, um quer ser diferente do outro. Na natureza carnal, não, eu sou hétero, vou desfazer do homossexual. Não, eu sou isso, vou desfazer do negro. Não, eu sou isso, eu vou desfazer do cearense, do americano. Isso é carne. Isso é carne. Aí você, lógico, do outro lado você está falando, então quer dizer que é legal ser isso, ser aquilo outro. Na carne, todos são transgressores. E cada um colhe aquilo que planta. Cada um colhe aquilo que planta. Deus é a favor do homossexualismo, conforme a Bíblia? Não. Então ele está em desobediência na carne. A prostituta. E o que usa a Bíblia? Para mentir. Para falar que dízimo é dinheiro. E o que usa? Na carne ele está indo contra o Criador. Por isso que essas sinagogas aí é cheio de processo, cheio de um monte de coisa. Cada um colhe aquilo que planta. Mas o evangelho eterno, que é Deus em nós, que eu vou te mostrar, é Deus em nós, que é o tabernáculo espiritual do Criador no espírito dos homens, é para todos. Sem distinção, porque ele é pai dos espíritos. E os espíritos não têm erro. Os espíritos são perfeitos. Os espíritos são a sua imagem e semelhança. Aí muitas pessoas, até eu no passado, achava que Deus fez a imagem e semelhança do homem. Até parece. Um cara imundo igual esse aqui. Hoje não, hoje está mais controladinho. Só que eu tenho 3 cirurgias na coluna, facada na perna. Você acha que eu sou a imagem nesse corpo nojento aqui? Claro que não. É o espírito. O espírito é a sua imagem e semelhança. Entendeste? Porque o evangelho eterno é para todos, como ateus, homossexuais, lésbicas, prostitutas, ladrões e etc. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, no texto da Nova Almeida Atualizada. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, para todo mundo, para todos. Todos carnais têm que saber do evangelho eterno, que é Deus em nós. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O evangelho eterno, então, está lá em Apocalipse 21:3, que o evangelho eterno é: então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Um homossexual, ele não tem espírito? Tem. Uma lésbica não tem espírito? Tem. Um ladrão, por pior que ele seja, ele não tem espírito? Tem. Por quê? Porque se não tiver espírito, é uma alma vivente. Uma alma vivente vai ser igual a um rinoceronte, uma zebra, um javali. É irracional. Não tem ligação nenhuma com Deus. Mas por Deus colocar o espírito em todos os seres humanos racionais, um homossexual, ele é racional. Vai pesquisar a vida dele quando ele era novo, adolescente, menino, sei lá. Vai pesquisar a vida. E quantos que deixaram o homossexualismo de lado? Eu estou usando homossexual, não vou ser do outro lado, não estou julgando de forma alguma. Eu aqui vou usar de um ladrão agora. Um ladrão. Quando ele era pequeno, ele roubava? Adolescente, ele roubava? Claro que tem uns que começam a roubar já logo na primeira chupetinha dele lá na crechinha, ele já pega a chupeta do menino, mas não é esse caso. Ele virou ladrão como o quê? Na adolescência, seus 15, 16 anos. Então, mas até 12 anos ele era belezinha, jóia, ele não praticava nada.
Ele não tinha espírito? Claro que ele tinha. Ele não amava a mãe dele? Ele não demonstrava amor? Ele não amava um gatinho que ele tinha? Amava. Então aí chegou numa certa idade, ele fez o quê? A carne dele gritou e ele foi pro lado carnal. Natureza carnal. E a natureza carnal, na natureza carnal tá tudo isso. Tá o ateísmo. Eu sou ateu. Tá a prostituição, tá adultério, tá o roubo, tá o homicídio, tá o suicídio, tá o furto, tá a mentira. Na carne está a ganância, na carne está a usar escritos bíblicos para enganar as pessoas, para ficar roubando as pessoas. Isso é escrito. Mas esse ladrão, na sua infância, ele era um excelente garoto, uma excelente garota, porque mulher rouba também. E amava. Quer dizer que o espírito ficou naquela pessoa até ele começar a roubar. Quando ele roubou, o espírito saiu dele. Não, não. O Evangelho Eterno está em todo mundo, porque no ano 70 foi estabelecido o Evangelho Eterno, foi estabelecido o tabernáculo espiritual de Deus no espírito dos homens, indiferente do que ele faz na carne. Indiferente do que uma pessoa pratica na carne, o espírito dela é perfeito. No espírito dela está o Criador de todas as coisas. No espírito dela está o cumprimento desse versículo aqui de Apocalipse 21, 3. Aí você fala assim, não, veja, não, deixa eu ler aqui, ó, o que Jesus falou para os judeus, veja. Mateus 21, 31. Não, porque senão já vem logo um religioso do cabelão, sovacão peludo, o outro lá que usa bigodinho, mas não usa bermuda nem camiseta, ele já dá um pulo, vai, eu vou assistir esse cara não, que esse cara é um herege, não sei o que lá. Mas veja o que Jesus disse, que a religião ela é seguidora de Jesus de Nazaré. Veja o que Jesus de Nazaré disse aos judeus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Jesus fazia acepção de pessoas? Jesus falava que publicanos, porque publicanos eram os cobradores de impostos, eram as pessoas que eles tinham pavor, eles consideravam eles como uns demônios, como uns Exus, uns tranca-ruas, que nem a religião acha. Então publicano não tinha valor nenhum. E Jesus disse que eles estavam entrando no reino de Deus primeiro. Você vê, sem discriminação, sem fazer acepção de pessoas. Jesus estava falando. Por quê? Porque eles estavam aceitando a pregação dele. Coisa que a religião não aceita. Coisa que os pregadores, os que dizem que estão na graça, também muitos não aceitam. Falam, não, o evangelho eterno é assim, mas eu ainda estou na graça. Eu estou na graça, então o evangelho eterno vamos deixar de lado. Não, o evangelho eterno já foi estabelecido. Boas notícias do reino de Deus que iria vir, mas que no ano 70 foi estabelecido. Aqui, ó, viu o anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, que é Deus e nós. Então veja que Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Então por que eu tenho facilidade de entender isso? Por que eu tenho facilidade de não fazer acepção de pessoas? Porque eu não sou religioso. Porque eu não sou pregador nem de evangelho, nem de graça, coisíssima nenhuma. Porque eu entendi o evangelho eterno. E o evangelho eterno é eu olhar para um irmão meu homossexual, abraçá-lo e saber que quem está no espírito dele é o Criador. É abraçar uma prostituta, idem. É abraçar um petista, idem. É abraçar um bolsonarista, idem. É abraçar um feiticeiro, idem. Ali dentro daquele ser carnal está o evangelho eterno. Goste você religioso ou não. Goste você reverendo cuscuz ou não. Mas os pregadores do Evangelho de Jesus de Nazaré ignoram isso. Não, eu quero ser santo. Os pregadores da graça de Paulo, idem. Também, muitos se sentem semideuses. Se sentem predestinados. Ele acha que ele é um predestinado, já um homossexual não é um predestinado.
Um ladrão não é um predestinado, um mendigo não é um predestinado. Ele acha, porque Paulo disse dos predestinados, aí ele fala, não, eu sou um predestinado, porque eu tô na graça. Não. Isso, predestinação, foi nos dias de Paulo. Foi predestinado para pregar, para disseminar o evangelho. O evangelho eterno está em todos. No espírito de todos. Para com isso. Para de acepção de pessoas. Para de discriminar as pessoas. Quando você conhecer o evangelho eterno, você vai entender que o evangelho eterno é Deus em todos. Em todos, em todos. Porque todos os seres humanos racionais têm espírito. Então, há quase 2000 anos, quando foi estabelecido o evangelho eterno, todos são iguais perante o Pai. Os espíritos que são dele. Agora, na natureza carnal, não. Um é diferente do outro. Um pratica uma obra, outro pratica obra, mas se colocar tudo dentro de um saco e chacoalhar, falar, vamos ver se eu tiro uma pessoa carnal que presta. Nenhum presta. Na carne, ninguém presta. Você não presta, eu não valho nada. A verdade é essa. Mas, aí você fala assim, não, mas do jeito que você está falando, então, eu posso ficar no baile do alalaô, ficar no alevonte, ficar na prostituição, no adultério, posso ficar na cachaça, na droga. Ei, também Paulo disse isso. Veja, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8, de Gálatas 6. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Então assim é. O que você plantar é o que você vai colher. Se você está fora da linha, se você está tendo cobrança no seu subconsciente, se você está tendo algum remorsozinho aí, saiba, isso é fácil, é a coisa mais fácil do mundo saber quando Deus fala com a gente. Se você, lá no seu intelecto, você está sentindo uma cobrança, você está notando algo assim, diferente, por que está acontecendo isso? Porque você está no caminho errado. Eu não preciso falar para você, ninguém precisa. Porque o evangelho eterno é isso, o evangelho eterno é Deus em nós, e Deus estando em nós, ele faz o quê? Ele mantém os seus filhos, que são os espíritos, conduzindo um corpo carnal na linha. E como que conduz? Com cobrança na mente. Olha você, cuidado, olha o que você está praticando. Olha isso daí que você está fazendo, esse negócio aí, essa impureza, essas coisas aí dentro de quatro paredes. Eu estou vendo, eu estou em você. E aquilo fica em você, fica lá, ó. Quando você sai daquilo, acabou a cobrança. Acabou. É assim que é. Tá bom? Porque o evangelho eterno é para todos, como ateus, homossexuais, lésbicas, prostitutas, ladrões, etc. Inclusive o reverendo Cuscuz, tá bom? Então, esta é a mensagem. Espero ter sido útil e conto com a sua colaboração nesse canal, ó. Dando joinha, compartilhando, se inscrevendo e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E tchau, tchau.